Olá, querido irmão, querida irmã, estimado ouvinte. Aqui Rosenberg Luz que vos fala. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, na Tua presença nós estamos. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de o início de uma nova semana. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor revelado na cruz do Calvário para nos salvar. Nesse momento, vamos te pedir a Tua condução para que possamos estudar a Tua palavra. Que Teu Santo Espírito possa nos dar o entendimento do Teu querer e assim nos dar força também para colocarmos em prática a Tua vontade. Senhor, perdoe os nossos pecados. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. A lição desta semana, o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos aqui Jesus revelando a sua missão. Ele revela a sua missão como o único meio de reconectar a humanidade com Deus. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho seguro. O único caminho seguro de volta para Deus. Rompendo dessa forma a separação causada pelo pecado entre Deus e a humanidade. Minha consagração hoje, página 260. A transgressão separou a Terra do continente celestial. A comunicação entre a humanidade e o Criador foi interrompida, mas agora o caminho está aberto para que os humanos possam retornar à casa do Pai. Então, queridos amigos, estimados irmãos, Jesus é o único caminho de volta para o Pai. Ele é a única verdade. Cristo é a vida. Somente em Cristo é que o ser humano então pode encontrar as respostas para a sua inquietude aqui neste mundo. Somente em Cristo podemos superar o pecado e somente em Cristo encontraremos a salvação eterna. Confiemos, portanto, de todo o coração em Cristo Jesus. O primeiro tópico, Jesus anuncia o seu retorno ao Pai. A letra A, com que palavras Jesus anunciou o fim de sua missão na terra? João 13:33. E que outra mensagem ele transmitiu? João 13:34 e 35. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Temos aqui então neste tópico os últimos ensinos de Jesus na terra. Cristo anuncia aos seus discípulos que em breve os deixará e retornará então ao Pai. E ele então relembra o mandamento do amor, o amor mútuo entre os seus seguidores. E esse amor deve ser o padrão do seu reino aqui na terra. O amor entre os discípulos seria a principal marca de identidade do cristão. Assim como cristãos, devemos refletir esse amor de forma prática. Devemos refletir esse amor reconciliador, confessando nossas falhas uns aos outros e, pela graça de Deus, buscando viver uma vida em harmonia. Uma vida de harmonia uns com os outros. Essa harmonia é o resultado do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus terá reflexos no nosso relacionamento de uns para com os outros. Parábolas de Jesus, página 144. Um dos últimos mandamentos de Cristo a seus discípulos foi: Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Estamos obedecendo a essa ordem ou estamos cultivando características duras e nada cristãs? Se de alguma forma magoamos ou ferimos alguém, é nosso dever confessar nossa falta e buscar a reconciliação. Esse é um preparo essencial para que possamos nos apresentar diante de Deus com fé e pedir sua bênção. Letra B, que conversa ocorreu entre Pedro e Jesus sobre a partida do Senhor. João 13:36 a 38. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus:
Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Nós vemos aqui nessa conversa entre Pedro e Jesus, vemos Pedro e a sua promessa precipitada. Pedro cheio do ego, cheio de si mesmo, então diz que seguirá Jesus para onde ele for e promete dar até a própria vida por ele. Mas Jesus, olhando para ele com compaixão, diz: Pedro, você não fará assim. Você até me negará 3 vezes antes do galo cantar. Irmãos, nós vemos aqui o problema da autoconfiança. Aconteceu com Pedro, mas nos serve de alerta. A verdadeira força vem de reconhecer as nossas fraquezas, compreendermos que dependemos totalmente de Deus e não de nós mesmos. Esta é a lição que nós aprendemos aqui nesta pergunta. Devemos tomar cuidado com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa autoconfiança, com a nossa justiça própria. O que aconteceu com Pedro serve de alerta para cada um de nós. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Somente podemos fazer alguma coisa se for da vontade de Deus. Precisamos reconhecer nossas fraquezas e depender totalmente de Deus e não de nós mesmos. Estamos nós dependendo de Deus inteiramente ou estamos confiando na nossa própria sabedoria, no nosso próprio braço, na nossa própria inteligência? Precisamos, irmãos, reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus e pedir a sua ajuda. Deixarmos a autoconfiança, o ego e a justiça própria de lado. Então, buscarmos ao Senhor Jesus, mostrando então a nossa dependência total dele. Nossa alta vocação, página 307. Muitos hoje estão na mesma posição de Pedro, quando, cheio de autoconfiança, declarou que jamais negaria seu Senhor. Assim, por causa da sua autossuficiência, tornam-se presas fáceis das armadilhas de Satanás. Aqueles que reconhecem a própria fraqueza confiam num poder superior a si mesmos. Por isso, enquanto olham para Deus, Satanás não tem poder sobre eles. Todavia, os que confiam em si mesmos são facilmente derrotados. Assim, queridos irmãos e irmãs, neste primeiro tópico, Jesus não apenas mostrou o caminho, ele é o caminho, ele é a única verdade, ele é a verdadeira vida. Seguir a Cristo significa confiar plenamente na sua graça, amar uns aos outros de forma prática e manter a humildade diante das nossas limitações humanas. O segundo tópico, uma mensagem de conforto. A letra A, ainda no cenáculo, que palavras de conforto Jesus disse a seus discípulos? Além disso, que promessa ele também deixou? João 14, de 1 a 2. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Jesus disse aqui aos seus discípulos para não se perturbarem, e ele os convidou para crer nele assim como criam em Deus. A promessa que ele fez foi de preparar um lugar na casa do Pai, onde há muitas moradas, e que essa preparação era para benefício deles. Cristo não estava se afastando definitivamente deles. A sua partida tinha um propósito especial, continuar trabalhando por nós no céu e preparando um lugar eterno, assim como ele prometeu. Enquanto ele edificava moradas celestiais, os discípulos então deveriam trabalhar em seu caráter aqui na terra. Letra B. Que evento importante Cristo incluiu em sua mensagem? João 14, verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo então prometeu que voltaria outra vez para buscar os seus seguidores, para que pudessem estar com ele onde ele estiver. Essa é uma promessa clara da segunda vinda de Cristo. A promessa da segunda vinda de Cristo deve ser constante no coração dos discípulos. Assim como Jesus subiu ao céu, ele voltará pessoalmente para levar os que o servem. Atos dos Apóstolos, página 33. A promessa da segunda vinda de Cristo deveria ser sempre mantida viva na mente dos discípulos.
O mesmo Jesus que eles viram subir ao céu voltaria para buscar aqueles que aqui na terra se entregaram ao seu serviço. A mesma voz que lhes havia dito: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, também os convidaria a entrar em sua presença no reino celestial. Letra C. Que pergunta Tomé fez a Jesus sobre o caminho e que resposta recebeu? João 14, 5 e 6. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé então questionou Jesus como poderiam saber o caminho, já que não sabiam para onde Jesus ia. E Jesus então respondeu com uma das declarações mais poderosas de todo o Evangelho: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem muitos caminhos para o céu. Não há diversos caminhos que levam o homem a Deus. Cristo sempre foi e é o único caminho de salvação. Desde os tempos de Adão e Eva até hoje, Cristo é o único caminho possível ao Pai. Cristo então trouxe palavras que ofereceram conforto profundo para os discípulos, para qualquer momento de incerteza ou dor, e ele também nos assegura que nós não estamos sozinhos, ele está preparando algo melhor para nós, ele nos assegura que ele voltará, e só por meio dele podemos ter a vida eterna. Assim, querido amigo, querido irmão, diante das dificuldades, diante das incertezas desta vida, essa mensagem continua sendo um farol de esperança para todos nós, para todos os que creem na volta de Jesus. O terceiro tópico, Deus em carne humana. Letra A. Como Jesus se identificou com o Pai e de que modo isso se relaciona conosco. João 14, verso 7. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Jesus afirma que conhecer a Ele é o mesmo que conhecer o Pai. Ao revelar-se em amor, compaixão e verdade, Cristo estava revelando quem Deus realmente é. Por isso Cristo certa vez disse: Eu e o Pai somos um. Cristo e o Pai são um em essência, em propósito e em verdade. E então Cristo veio ao mundo para revelar a Deus, o amor de Deus, a compaixão de Deus e a misericórdia de Deus em favor do ser humano. Jesus veio dissipar as mentiras de Satanás sobre o caráter de Deus. Por meio da sua vida, Cristo demonstrou que Deus é cheio de ternura, cheio de misericórdia e compaixão. Ou seja, tudo que Jesus fazia era um reflexo direto do Pai. Isso mostra que, para conhecermos a Deus, precisamos ter um relacionamento com Jesus. Para conhecermos a Deus o Pai, precisamos olhar para Jesus. Letra B. Que pedido Filipe fez a Jesus e o que a resposta do Senhor significa? João 14, de 8 a 11. Filipe pediu: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus respondeu dizendo que quem o viu, viu o Pai. Suas palavras e obras eram provas de que o Pai habitava nele. Filipe queria uma revelação direta de Deus o Pai, mas Jesus explicou que essa revelação já havia sido dada através dele próprio. Sua vida, suas obras, suas palavras eram a manifestação visível do Deus invisível. Jesus é a expressão perfeita de Deus, a imagem visível do Deus invisível. Seu caráter e suas ações demonstram como Deus realmente é. Nós não podemos ver Deus fisicamente, mas podemos vê-lo pela fé ao contemplarmos a vida de Jesus. Mesmo assumindo então a humanidade, Jesus nunca deixou de ser Deus. Ele era o único capaz de representar perfeitamente o Pai. Os discípulos, convivendo com ele por mais de 3 anos, tiveram então o privilégio de testemunhar a divindade de Cristo em forma humana. Além disso, Jesus desejava levar os discípulos a ter mais fé. Desejava levar os discípulos então a uma fé mais profunda, que não se abalasse diante do sofrimento ou da cruz, uma fé firmada na convicção de que ele era Deus, Deus em carne. Então, irmãos, Cristo não veio apenas para nos ensinar sobre Deus, mas veio mostrar Deus a nós. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ver e conhecer a Cristo é experimentar quem é Deus.
é ter uma experiência também com Deus o Pai por meio de Cristo. Essa verdade fortalece a nossa fé, especialmente em tempos de provações, pois nos lembra que Deus não está distante de nós. Ele veio viver entre nós, ele sofreu por nós e ele se revelou a nós por meio de Cristo para nos salvar. O quarto tópico, obras maiores levam a bênçãos maiores. Letra A. Que grandes possibilidades Jesus ofereceu a seus discípulos. João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Jesus aqui prometeu que os que crescem nele fariam obras como as suas, e até maiores. Isso não significa obras mais poderosas, mas sim de alcance mais amplo, graças à atuação do Espírito Santo após a sua ascensão. E após a ascensão do Senhor, os discípulos viram o cumprimento de sua promessa. As cenas da crucifixão, ressurreição e retorno de Cristo ao céu eram para eles uma realidade viva. Compreenderam que as profecias haviam se cumprido literalmente. Cristo ansiava que os discípulos compreendessem que a união entre a divindade e a humanidade em sua vida era também um modelo para eles. Ele não fez nada que um ser humano submisso a Deus, cheio do Espírito Santo, não pudesse fazer. As obras maiores referem-se ao impacto do Evangelho, ao impacto que o Evangelho teria após o Pentecostes. Milhares se converteriam e o Evangelho se espalharia pelo mundo todo, como de fato aconteceu. E os discípulos passaram a ter uma fé mais viva e profunda, pois agora eles compreendiam plenamente quem Cristo era e o que sua morte e ressurreição verdadeiramente significavam. Letra B. Que garantia Jesus deu visando transmitir esperança para todos os séculos. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus aqui prometeu responder às orações feitas em seu nome, garantindo que o Pai seria glorificado através disso. Orar em nome de Jesus significa pedir conforme a sua vontade, conforme o seu caráter. Isso deve ser feito com fé nele, como nosso intercessor. Os discípulos, até aquele momento, ainda não conheciam os ilimitados recursos disponíveis em Cristo, e o segredo do sucesso deles seria orar com fé no nome de Jesus, pois ele intercede junto a Deus o Pai. E toda oração, irmãos, sincera, toda oração é ouvida no céu. Mesmo que seja uma oração mal formulada, uma oração imperfeita, Cristo a aperfeiçoa e a apresenta ao Pai como se fosse o próprio pedido dele. Assim, somos chamados a fazer grandes obras, não por nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo atuando em nós, e devemos então orar em nome de Jesus, que é a chave do poder espiritual. E isso também nos mostra a dependência total dele que nós devemos ter. Fazendo assim, estaremos agindo com confiança na sua intercessão por nós. Se Cristo então vive em nós, Deus pode se revelar ao mundo por nosso intermédio, assim como ele se revelou por meio de Cristo. O quinto tópico, um momento especial. Letra A. Descreva um momento especial que os discípulos passaram com Jesus enquanto ele explicava sua conexão com o Pai. João 14, de 8 a 10. E como também podemos desfrutar dessa comunhão com o céu. Cantares 2, 3 e 4. Aqui Jesus revela a Filipe que quem o vê, vê o Pai. E ele explica que suas palavras e obras vêm diretamente de Deus, pois o Pai habita nele. E em Cantares 2, 3 e 4, a figura poética mostra alguém que encontra descanso, prazer e segurança à sombra do seu amado, sendo levado à casa do banquete sob a bandeira do amor. Os discípulos ali tiveram um momento especial com Jesus. Quando Jesus falava, a glória de Deus brilhava em seu rosto. Os discípulos sentiram profunda reverência e seus corações foram atraídos com mais amor a Cristo e entre si. Sentiram o céu perto deles, pois sabiam que estavam ouvindo palavras diretamente do Pai.
Queridos irmãos, esse tipo de experiência não está restrita aos discípulos do passado. Nós também podemos sentir a presença do céu hoje quando nos colocamos em comunhão com Jesus, ao meditar em Sua palavra, ao orar com sinceridade e ao descansar em Suas promessas. Precisamos todos nós, então, ter um relacionamento com Cristo e descansar à sombra de Cristo. Muitos cristãos hoje vivem ansiosos, sobrecarregados, sem tempo para descansar em Deus, mas Cristo nos convida a repousar sob a sua sombra, um lugar de descanso. Ele nos dará força, nos dará confiança. E então, quando aceitarmos esse convite, criamos um pequeno céu na terra, preparando-nos para a eternidade. Cantares 2, 3-4 nos ilustra muito bem esse relacionamento íntimo com Cristo. Debaixo da sua sombra há descanso e prazer. E ele nos leva à casa do banquete, um lugar de comunhão, um lugar de alimento espiritual, um lugar de celebração. E o seu estandarte sobre nós é o amor, o símbolo da proteção, símbolo da aceitação e pertencimento. Queridos amigos, estimados irmãos, os discípulos viveram um momento celestial com Cristo aqui na terra, sentindo a presença do Pai e a comunhão entre si. Nós também podemos viver isso hoje, não apenas nos momentos de culto, mas na vida diária, se buscarmos a presença de Jesus com fé e com entrega. Ao descansarmos sob a sombra de Cristo, encontraremos alívio para as nossas cargas. Nós encontraremos paz em meio ao caos e teremos a força renovada. Nosso lar, nossa igreja podem se tornar um pequeno céu na terra quando vivemos sob a bandeira do amor de Deus. Queridos amigos, estimados irmãos, que Deus nos abençoe para que possamos compreender a sua palavra. Esse é o nosso desejo e a nossa oração.